Opa, vamos lá começar, pessoal. Bem, vou falar mais baixo hoje. Minha internet na minha casa deu problema. Eu tive que sair de casa para poder fazer essa live, vir para outro canto aberto, um canto aberto, um restaurante. Eu tô aqui em Guaramiranga, então pedir a vocês todo o apoio aí. Vocês estão me ouvindo aí? Tá me ouvindo, Omar? Omar Rocha tá aí. Tá conseguindo me ouvir? Dá um retorno aí. Epa. Não, agora não vou conseguir atender ninguém. Vamos lá. Vou esperar a Beth Bado chegar. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Beth Bado e com o Perré, tá bom? Perré vai estar aqui. Beth Bado e Omar Rocha, que já está aqui. Vou chamar o Omar aqui. E quem tá por aqui? Tentar aqui esperar. Estamos na espera aqui da Beth Bado chegar. Deixa eu ver. Voltei. Deixa eu chamar o Perré, então. Vamos lá. Já convidei o Perré. Tô convidando o Omar. Convidei o Perré e o Omar. Tô esperando a Beth Bado chegar. Ver se dá certo aqui. Pronto. Quem tá aí? Vai se virar a câmera. Estão todos dois com a câmera virada aí. Ah, espera aí. Como é que faz para virar? Onde é que tem uma vira? setinha aí, embaixo aí. Pronto. Opa! Boa noite, Perré. Opa! Agora tu tá de lado. É bom tu virar tua câmera porque senão fica ruim. Pronto, entrei. Acertei. Eu tô de lado? É porque teu celular tá de lado. Você vai virar, Perré. Eu tava desse jeito, nesse instante. Eu tô muito virar assombroso aqui. Aê! Tá de lado essa peste? É só virar o celular. Tem que ficar em pé o celular. Pronto. No Instagram é em pé, né? Entendi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Fica pequenininho. Tô esperando a Beth. Acho que a Beth chegou. Deixa eu chamar aqui a Beth Bado aqui. Acho que vai entrar pelo boneco da montanha. Pronto. Beth? Boa noite, Beth Bado. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Perré. Boa noite, Omar Rocha. Bem, Boa eu tô noite, no lugar noite, aberto dia. hoje. A minha internet na minha casa deu problema. Eu tive que vir pro restaurante aqui. E tô usando a internet do restaurante, então vai ser assim. A gente não para nunca aqui, não. Beth, então vou deixar a Beth começar, porque a Beth fez todo um trabalho que eu acho interessantíssimo. E eu gostaria que a Beth começasse. Pode ser, Beth? Claro que pode. Tô te ouvindo. Agora tá. Tá baixinho o teu áudio, Beth. Ai, essas coisas que a gente compra em camelô, né? Tá louco. Boa noite, Omar. Boa noite, Perré. Boa noite, Andressa, Boa noite. queridos. Boa noite, quem mais tá aí junto na live. Que legal tá aqui, gente. Então vamos lá, segurando o microfoninho mesmo. Andressa, eu acho que é bom fechar teu microfone, que tá vazando bastante áudio daí. Ai, ele disse que eu fiz um trabalho legal, né? Na verdade, antes da gente começar essas lives de comemoração dos 50 anos, a gente imaginava como fazer e com quem fazer, não é? E quando o Andreison vem com o Perré e com o Omar para esta segunda, desse segundo encontro, falando desse tema que é tão querido para todos nós, eu disse, bom, Perré, quem é Perré, né? Tem gente que está entrando aí que é amigo nosso, que talvez nem saiba o que é a BTB. Boa noite, queridos. Gente, Perré é bonequeiro há muito tempo. Ele trouxe aqui para Canela espetáculos inesquecíveis, com garfos e
colheres e coisas místicas. O meu mestre, Júlio Saraiva, contava histórias assim de Perré com o companheiro dele, o Hector Grillo. Então são outras referências de outros mestres, né? Enfim, viveu experiências interessantíssimas, eu escrevi aqui com o Hector Grillo. Gente, ele está na BTB, na nossa associação, oficialmente, ou seja, ali na diretoria, em alguma coisa, nem que seja como Aspit, desde 2006, ininterruptamente. Ele é um guerreiro da nossa associação. Então é uma honra estar aqui do teu lado, que segurou esse estandarte aí com muita força todo esse tempo, querido. Minha reverência, né? Eu reconheço. Legal. E fora o boneco, né? Do boneco não vamos falar que vai ficar chato. 16 anos. Matando no peito. Companhia Filhos da Lua, Curitiba. Bem-vindo, querido. E Omar, eu vou aproveitar e vou continuar falando, porque depois eu calo minha boca, né? Sou a mais nova dos bonecos daqui. Comecei em 2004, então eu abro para ficar bonitinho, fazer um tchananã e depois calo minha boca, que aí fica inútil a minha fala. Mas, Omar, querido, que bom estar aqui contigo, Ceará. Quem não conhece, quem nunca viu, aí que está nos assistindo em casa, um programa de TV que essa figuraça fez no século passado, junto com o Perré, por favor, se atraca no YouTube agora e procura. Escreve lá. Nas Garras da Patrulha. Nas Garras da Patrulha. Entra lá e enlouqueça curtindo as coisas mais lindas de bonecos também que eu já vi na minha vida. Então, parabéns, querido. Circo Tupiniquim, o grupo, né? Antes que eu me esqueça. Fortaleza. Um ativista, um artista, um professor de teatro também, não só dos bonecos. Bom a gente falar isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Diz aqui que está na brincadeira pelo menos desde 76. Extraoficialmente, quando era fica mais novo. criancinha, bem criancinha. Bebê, estreou no primário, cinema. Fez cinema. Fez cinema. Fiz. Queridos. Então, estudou pra caramba, eu escrevi até na Rússia. Olha, queridos. Eu fiz a escola do GITS lá na Rússia, mas foi uma oportunidade de ver muito boneco lá, viu? Eu fui para um curso de atores, mas eu me dediquei a procurar os bonecos lá e foi muito interessante. Eu também, se eu fosse para a Rússia por qualquer motivo, eu ia atrás dos bonecos, né? Tipo, ir à Praga para, sei lá, para fazer qualquer coisa. Queridos, uma honra estar aqui com vocês. Conforme a orientação do nosso Cabeia Saí Andreisson, querido, que brilhantemente pegou o estandarte na mão. Perré, tu que ficou tantos anos agora nessa história mais recente, a última live foi com a fundadora. E agora a segunda é contigo. Vamos então de agora para trás. Conta para nós um pouquinho disso. Depois, Omar, é contigo, fiquem à vontade. Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, eu estou num mato aqui a 40 quilômetros de Curitiba. Eu estou morando numa chácara onde a gente tem um projeto aqui do Terrinha Cultural, com bonecos, música, dança, enfim, com a educação ambiental também. Então estamos aqui no mato e a nossa internet aqui é 4G. mas ela anda. Às vezes empaca. Então, cara, falar da BTB, falar também da minha história, né? Como bonequeiro, como que eu comecei a me apaixonar pela arte dos bonecos. E foi engraçado, foi através da minha mãe, que conheceu a Cloris conheceu ela, ficaram amigas ali no Rio de Janeiro, e ia acontecer um dos primeiros festivais ali de teatro de bonecos da BTB no Nordeste, em Pernambuco, no Secosne. E foi aí que minha mãe queria ir, não é? Aí precisava levar alguém junto. Aí lá foi o filho, né? O filho que gostava de arte e tal, lá fui eu, metido naquele ônibus do Rio de Janeiro até Recife, com vários bonequeiros dentro que eu comecei a conhecer, não é? Com a Júlia Guedes, com o Jorge Crespo, com o Manuel Kobachuk,
com Marilda Kobachu, que era um ônibus da BTB. Assim. Foi incrível aquela experiência. Então, assim, eu já de cara já entrei naquele prato, né, completo, né? Arroz, feijão e batata frita. Muito legal aquela experiência ali naquele momento. Então, eu já fui direto para o Nordeste. Então, aquele impacto com a cultura popular, com o boneco do Mamulengo, já foi de cara. Eu era um garoto, né? Eu tinha 16 anos, por aí, 17. E daí eu participei daquele encontro lá. E a partir daí, nunca me desliguei. Sempre fui atento ao movimento, até que participei dos festivais ali de Petrópolis, né? Que eram festivais muito interessantes da BTB, né? A BTB fez festivais maravilhosos, não tinha grana, não tinha nada, tinha uma puta de uma vontade das pessoas fazerem, né? E as pessoas ficavam em escolas, né? Ficavam dormindo ali com os colchonetes no chão, em Vitória, dividido só por panos, ali num ginásio, que dividia só uns panos, assim, num ginásio imenso, todo mundo dormindo ali junto, né? Então, assim, foi uma época em que a BTB criou essa base forte, né? Eu acho que essa base é que sustentou ela todos esses anos, né? Foi a base da paixão pelo boneco, da paixão das pessoas, uma entre as outras também, né? E essa relação Nordeste-Sul, né? Era uma coisa muito, muito forte, muito ligada, né? E aí os gaúchos, né? Entrando com força ali, né? Todo o pessoal ali da GTB, né? Naquela época era uma potência, né? Era uma potência a GTB, né? Aí tinha a Associação Rio, né? A PRTB, que a Paraná nasceu em 1985, né? E a galera foi articulando a BTB Ceará, que nunca se chamou Associação, né? Ela sempre se chamou a BTB Ceará. Isso é muito legal, porque era a ideia, né, da BTB e seus núcleos, né, em cada estado, né? Depois, né, houve um pouquinho essa dissociação e um pouco esse abandono desse centro, né? E eu acho que daí foi retomado isso, né, com gestões aí que vieram, com a minha, depois com o Dico, agora com o Andreison. A gente está retomando isso e é muito bonito ver a história da BTB sendo reativada, né, sendo reanimada, né? A gente sabe que a gente teve problemas nessa história, né, problemas burocráticos, técnicos, né, mas que não impediram da BTB seguir em frente. Isso eu acho bem legal. Há uma burocracia que diz que ela não pode acessar recursos, mas nós não paramos, não é? Nós amamos o boneco e isso vai se reverter com o tempo. Porque essa força, essa energia vai acabar com essa história, essa bobeira que foi dada lá atrás, né? Isso vai acabar. Porque a nossa paixão pelo boneco e pela amizade que os bonequeiros têm entre um e outro, vocês aí no Sul, né? Nelson, nossa, que figura, né? Que essas figuras do Sul, né? Os gêmeos, né? Esses ícones, né, que vieram do Sul também, esse estourando pelo Brasil, né? Vocês aí, você... Não, eu queria pedir uma parte. Hoje é aniversário do Bira, dos Pode Gêmeos. falar? Hoje é o aniversário do Bira. Olha, Tu falou dos Gêmeos, Parabéns. eu me lembrei. nossa, cara! Parabéns pelos Gêmeos, porque eles carimbaram na alma da gente, com aquele carinho que eles tinham, com o charango tocando pelo Brasil afora, essa mistura de culturas, né? Isso é a marca da BTB, é essa diversidade cultural que a gente tem. E é muito legal ver o Andreison agora assumindo que o Nordeste, né? A cara do Nordeste agora sendo dada na BTB, é emblemático isso, né? Esse fato de não ficar só aqui no Sul, nem no Sudeste, né? E a gente poder crescer, né? Eu não vou me estender muito agora, depois a gente volta a falar, porque o Osmar também tem muita coisa legal para falar. Eu só queria lembrar
de que essa época áurea trouxe, trouxe ganhos muito importantes, que a gente precisa retomar. Olha só o que a gente fazia com a Funarte, não é? Tem coleções de textos de teatro de boneco, da Kubachuk, de Maria Luísa Lacerda, não é? Obras-primas, assim, escritas, né? Que acho que é uma ideia, talvez, da BTB lançar alguns editais, sabe, de montagem desses textos, sabe, que foram ícones, né? Tem textos do Ilo, não é? Que são incríveis, né? Então, assim, a gente precisa retomar conquistas, sabe, Andrés? Retomar espaços. Vem aí uma eleição para presidente, a gente quer, né, mudar essa cara desse Brasil, vamos mudar, e a Funarte tem que ser outra coisa e tem que ter espaço para a gente de novo ali dentro, que é ali que é o espaço, né? Ali a Funarte apoiou a BTB anos com uma sede ali no Teatro Glaucio Rocha, no Rio. É Glaucio Rocha, né? É Glaucio Rocha que tinha que é no Rio. E ele tinha um andar que era praticamente com coisas da BTB. Todo o acervo da BTB ficou ali. Depois, né, foi tirado dali, foi digitalizado. O Nini fez um trabalho maravilhoso ali na UDESC de digitalizar os documentos. Então, assim, a gente precisa de uma sede. A gente tem documentos espalhados pelo Brasil todo. Aqui comigo tem várias coisas que eu não sei o que fazer. A gente precisa juntar isso tudo, ou um museu virtual, algum projeto de lei que a gente possa preservar essa memória. Tá? Por enquanto é isso. Depois eu volto aí a instigar a galera e a mim mesmo. Tá bom? Obrigado pelo espaço, Andrés. Obrigado, né, vocês todos. Beth, né? Omar, essa parceria que sempre foi uma... O Ceará sempre recebeu bem a BTB. Né? Essa retomada da BTB, em grande parte foi feita ali no Ceará, com apoio de Ângela Escudeiro, com várias pessoas queridas, Augusto, essa turma querida. Valeu? Vamos, Flávio. Sou eu agora, né? Eu queria, então, dar boa noite aqui para quem está aqui com a gente, Mestre Tonho de Pombos, está aqui, deixa eu ver aqui mais. A Irene Rocha está aí, mandar um abraço para a Irene, Nelson Reis, Mestre Bel, Eliezer Pereira, tá também Mestre Tonho, tem uma galera aqui que entrou e está assistindo a live. Eu queria dar boa noite para esse pessoal. Bem, eu estou num lugar bem barulhento, então eu vou tentar falar o mais rápido possível aqui para economizar. O Paulo Nazareno entrou aí. Bem, mas a ideia é realmente falar um pouco dessa memória da BTB, né? Falar um pouco da memória da BTB, trazer essa lembrança, o que está sendo a BTB, né? Mas falar um pouquinho também dessa memória histórica do que foi a partir da BTB, as ABTBs estaduais. Por isso que o Omar está aqui para trazer um pouco dessa lembrança da ABTB Ceará, né? Falar um pouco como é que isso construiu na cabeça dos bonequeiros aqui no estado do Ceará, como é que foi isso e como é que está sendo agora, né? A ideia é essa, de estar aqui hoje para falar sobre isso. E a gente vai comemorar 50 anos da existência dessa associação, né? Que a gente quer reunir todo mundo, falar um pouco também sobre os associados, quem está se associando. A gente está no momento de chamar todo mundo para se associar à BTB, então vem junto, essa é a ideia. Eu vou deixar falar com o Omar, porque o Omar fala um pouquinho aí do que foi e de como está sendo esse encontro com os bonequeiros, né? A nível de associação, de rede cearense de teatro de boneco. Como é que foi, Omar? Bom, boa noite a todos. Eu quero primeiro dar meus parabéns aí para a diretoria, porque eu não tive a oportunidade, assim, oficialmente de parabenizar vocês por essa empreitada que vocês estão assumindo, que eu boto muita fé, acho que vai dar muito certo, né? Um momento importantíssimo na história da BTB, na história do Brasil, né? Nós precisamos retomar a associação com força, até não só por ela mesma, mas até por uma questão
do artista brasileiro de uma forma em geral, né? Que é esse momento que nós estamos vivendo. O ventilador está atrapalhando o meu som? Tá fazendo barulho? Não, né? Tá bom, porque tá quente aqui, eu liguei ali o ventilador. Olha, eu conheci a BTB em 1983. Eu começando, assim como o Perré, né, dando os meus primeiros passos no teatro de bonecos, a gente foi para um festival que era a retomada da BTB, a retomada dos festivais da BTB. E esse festival foi em São Luís, organizado pelo professor Tácito Borralho, pelo Nelson Brito, lá do Laborarte, né? E foi assim como o Perré conta esse festival, né? A gente ficou hospedado numa escola, era todo mundo assim nas salas de aula, afastou assim, botava os colchonetes e tal, mas era uma alegria, uma animação, uma festa. Foram os dias que perduraram o festival, foram todos eles de festa, né? A gente assistiu os espetáculos, tinha oficina. Foi a primeira oficina de teatro e bonecos que eu fiz. Me lembro até que eu fiz, até eu acho que ainda tem por ali, eu fiz um boneco de uma colher de pau, né, nessa oficina. Tava começando, né? A gente foi para lá, inclusive assim, não tinha grana, juntou grana aqui, pegou um ônibus, pegou carona e tal, mas chegamos e fomos muito bem recebidos, né? Ao chegar lá, eu não era sócio da BTB, porque nem conhecia, era a primeira vez que eu estava tomando contato, né? O Tássio nos recebeu muito bem, o pessoal do Laborarte também, e a partir dali eu me filiei à BTB, né? O Andrés tem dito algumas vezes que as pessoas hoje estão perguntando muito nessa retomada aí de busca de filiação, de refiliar o pessoal, que as pessoas perguntam muito o que é que eu ganho se filiar na BTB. Poxa, a gente ganha tanta coisa, mas tanta coisa. E principalmente nesse momento político que vive o Brasil, é importantíssimo você, como cidadão brasileiro, estar participando dessas entidades de classe, estar participando, sabe, para a gente poder melhorar esse país, né? E fora isso, né, naquela época não existia internet, não existia celular ainda era uma coisa, né? Então, a BTB ela tinha um informativo, além da revista Mamulene, tinha uns informativos que a gente ficava recebendo informação do que é que estava acontecendo, né? Pela BTB, eu fui fazer um curso lá na Escola de Verão da Unima, na Espanha, que foi maravilhoso, um curso de teatro de bonecos na televisão. Na época que eu estava trabalhando na televisão, isso foi muito legal para mim. Passei 15 dias lá, sabe? Tudo custeado. Eram pessoas de vários lugares do mundo. Aqui no Brasil tinha uma indicação. Eu graças a Deus, graças à BTB, fui o selecionado e pude participar desse curso que foi muito maravilhoso, sabe? Então, assim, isso são... Eu acho que isso são coisas... O Festival de Charleville, né? Eu fui em 98, e você, por ser sócio da BTB e ser sócio da Unima, você tinha ingressos gratuitos na maioria dos espetáculos, e nos que tinha que pagar, você pagava meia. Tá entendendo? Então, assim, isso são coisas que eu estou mostrando aqui, que existe até essa coisa pecuniária também de participar da BTB, mas isso aí é o mínimo. Isso é o mínimo. Hoje, nós, como artistas, acho que temos um papel social importante. Essa entidade também tem um papel social importante e nós temos que estar juntos e temos que nos agregar, né? O que é que acontece? Aqui, para resumir aqui, se eu estiver falando demais, vocês me cortam aí, porque a história é longa, mas eu vou tentar resumir o máximo que der. Aqui, nós criamos o núcleo da BTB, como o Perré disse, nós não fizemos como a GTB, nós fizemos Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, Núcleo do Ceará. Foi em 1987. Nós começamos a se organizar aqui enquanto movimento em 1985, né? Foram surgindo mais grupos de teatro de boneco. Em 87 nós vimos a necessidade de criar um núcleo. Apesar de a gente se filia à BTB e à Unima como bonequeiro, individual, não é como grupo, não é? Não é como grupo, mas o núcleo era importante existir. Então a gente criou esse núcleo em 87, criou com personalidade jurídica, era o núcleo do Ceará, da BTB do Ceará. E a gente foi,
nessa época era importantíssimo, né? Ajudou muito o movimento, a criação desse núcleo, porque a gente se encontrava, se reunia, a gente fazia projetos conjuntos, né? Eu me lembro que nesse... Aí, Beth, você hoje está... Hoje eu vejo você aí na vice-presidência da associação, e o pessoal diz muito assim, né? Tem esse costume de dizer assim, o vice-presidente não faz nada, ele é só para substituir o presidente. Não. Né? Aqui, quando nós criamos o nosso núcleo, o nosso vice-presidente era o mestre Pedro Boca Rica, com quem eu tive a grata satisfação de trabalhar nessa gestão. E o que é que nós fizemos? A primeira coisa que a gente disse foi exatamente isso. Aqui o vice-presidente não é para substituir o presidente, não é para ficar de enfeite, não. A gente criou um projeto chamado Abrindo a Mala e demos um gravador, na época um gravadorzinho Aico, daquele de tecla, né? E umas fitas cassete para o Boca Rica. E esse projeto era o seguinte, o Boca Rica ia para os interiores, à procura dos mestres, e gravava, e procurava material, e trazia, né? Fez um trabalho belíssimo nesse projeto, que depois frutificou num encontro de bonequeiros populares aqui também, em Fortaleza, né? Que foi muito bacana. Fizemos 2 encontros desses, né? Então, assim, a vice-presidência, no nosso caso aqui, teve uma importância fundamental, sabe, para a organização do movimento, principalmente dos mestres e dos bonequeiros populares. E eu acredito que hoje você também, com essa força que as mulheres estão tendo no teatro de boneco, você é uma representação importantíssima nessa vice-presidente, tem um trabalho importantíssimo para fazer nesse período que se aproxima. O que acontece? Eu fui presidente do núcleo aqui por 2 vezes, em 87, quando a gente criou, e depois em 92. Né? Então, assim, mas sempre tive, igual o Perré, sempre estava no meio, estava dentro. Ou estava lá na diretoria, mas se não estivesse na diretoria, estava fora trabalhando do mesmo jeito. O que aconteceu aqui foi o seguinte, em 1990, com a entrada do Collor, o Collor fez um projeto de desmonte do movimento social, né? Das entidades de classe, né? Quis acabar com os sindicatos, acabar com as associações, né? E conseguiu muito, né? Fez um estrago grande, né? Do mesmo jeito que esse governo de hoje está fazendo aí, né? E naquela época, mais ou menos aí 92, 93 e tal, também teve um outro porém. A internet começou a ganhar mais força e os grupos começaram a ter essa comunicação mais particular, né? Poder fazer seus projetos individualmente. E isso aí eu acho que fez com que os grupos se afastassem um pouco da BTB. Aquela história que a gente viu ainda agora, né? O que é que eu ganho, né? Então, parece que os grupos acharam que não estavam mais ganhando tanto em estar afiliado, as pessoas e tal, e ficaram fazendo seus projetos particulares. Mas isso tudo foi parte desse projeto de desmonte das entidades de classe feito pelo governo Collor, né? E o que eu vejo que eles tiveram muito sucesso nisso porque afastou muita gente, né? Aqui no nosso caso, nós continuamos com o núcleo, mas quando chegou aí por volta de 2011, 2012, 2013, começou a pesar manter a entidade, juridicamente, entendeu? Porque tinha que pagar contador, tinha que pagar não sei o quê, e a entidade não conseguia levantar fundos para fazer isso. E acabou que a gente resolveu, acho que em 2014, encerrar o núcleo juridicamente, né? Fechar o núcleo para não ter esses gastos. E passamos a nos organizar aqui no Ceará como uma rede de teatro de bonecos, que é o que nós somos hoje, uma rede de teatro de bonecos. É uma coisa até que a gente tem que discutir, porque, na verdade, a rede não se filia à BTB, como nunca nenhum núcleo se filiou. É o bonequeiro individual. Então, aqui nós precisamos, né, continuar essa motivação de fortalecer a filiação do artista, do bonequeiro individualmente na BTB, né? Mostrar a importância de hoje, né? Nesse governo que vem fazendo um papel muito pior do que o Collor fez, porque esse aí veio declaradamente para destruir, para acabar. Ele está sucateando tudo, assim a gente vê o que está sendo feito no IFAM, né? O IFAM se acabou praticamente, e todas as entidades, a Funarte, né, também, o Ministério da Cultura deixou de existir, o PRE mostrou essa
esse livro aí, rapaz, esses concursos, né, que saíam, fortaleciam demais a dramaturgia para o teatro de boneco, que era uma coisa difícil. E aí, de repente, a gente tinha uma produção bancada pela Funarte circulando, você tinha acesso, quando a gente ia aos encontros, aos festivais, muitas publicações, né? Acredito que muita coisa também, fruto do Humberto Braga, tá lá mexendo ali, que foi uma força sempre para a gente, né? Muito importante. Então, isso aí, nesse governo agora, atual, tem sido desmontado totalmente, né? O cara está indo para lá, para frente dessas entidades, para a Secretaria de Cultura, para o IFAM, com um objetivo claro: acabar com esse negócio, acabar com a associação, acabar com o artista organizado. Aqui o artista só tem direito se ele for do nosso partido. Se ele não for, não acontece. Né? Eu digo isso com toda certeza, absoluta certeza. Todo mundo está sentindo isso na pele. A gente vê, mas o negócio é tão esdrúxulo que a gente não quer acreditar que seja daquele jeito. Né? Aqui mesmo eu fui fazer um espetáculo num banco daqui, que é um banco ligado ao Banco Federal, que é o banco, vou dizer logo, o Banco do Nordeste, né? E porque na brincadeira lá eu faço um improviso e disse uma brincadeira, né, que não citei nome de ninguém, não citei partido nenhum, mas disse uma brincadeira lá que por isso meu espetáculo foi censurado. O espetáculo não foi para o ar, era na época da pandemia, né, online. E não só meu espetáculo não foi para o ar, como me disseram também, vai tentar qualquer projeto agora junto ao banco para ver se tu consegue. E realmente, de fato, porque a diretoria está comprometida com esse governo e quem não estiver do lado deles não entra. É dessa forma, né? Não há democracia, você não pode discordar, você tem que estar pedindo a benção o tempo todo. Né? Então, eu acho que esse é um dos momentos fundamentais para que todos os bonequeiros, todos os artistas se organizem para a gente enfrentar essa situação, que é uma situação que pode nos deixar ainda num estado muito pior do que o que nós estamos atualmente, né? Bom, era isso que eu queria dizer a princípio, né? E a gente pode continuar. Sim, seguimos, claro. Ótimas colocações. Queridos que estão aí em casa também, mandem suas perguntas e seus comentários que a gente segue. Algumas falas eu queria retomar. Eu vou começar com o Omar, depois Perré. Quando tu fala do desmonte, né, das associações, do sindicato e a entrada da internet, este movimento ele leva todos para a competição, para o individualismo. Então, sim, eu acho que são dois movimentos que se somam para o enfraquecimento, eu vou chamar assim, do entendimento de por que estarmos juntos. Nini, na live passada, disse assim, a gente está junto porque a gente é bonequeiro. Porque a gente se ama, porque a gente ama a nossa arte, ponto final. Se tu não entendeu isso, não te associa, velho, porque nós estamos aqui porque nós amamos a arte do boneco e a gente vai defendê-la mais do que qualquer coisa. Então soma também com isso que tu falas, Omar. Se existe um movimento levando ao individualismo, e na história o boneco sempre teve ou louvado, ou execrado, ou esquecido, mas sempre aconteceu. O Bira estava ontem comentando, falando dos gêmeos, retomando então Perré, que o boneco sempre teve, né? Ele sempre foi underground, ele nunca foi no lugar da cena, do destaque na história, né? Falando de bonecos. Agora, mais do que nunca, a gente tem que estar nesse lugar brincando de bonecos. Porque mais do que nunca se faz necessário a gente estar na rua. Perré comentava dos movimentos, né? Que eram esses agregatórios e espontâneos, e a gente fica todo mundo junto numa barraca e vamos ser felizes, que hoje já não daria muito bem, porque nossa coluna não nos permite um colchãozinho no chão, né? Mas tem muita gente nova que amaria. Então, agora a minha pergunta é, Andrei, sou tu que está aí assistindo e aproveitando a experiência desses dois grandes que estão aqui com a gente. Tem alguma ideia da BTB para a gente se encontrar no que vem? Eu tenho barraca e 2 colchonetes. Um meu do Nelson, outro eu divido. Bem, o Perré falou de uma questão que é bem técnica, né? Que é essa parte burocrática que por algum tempo
travou, vamos dizer que deu uma travada nas ações que a BTB talvez estivesse pensando em realizar. Nós também chegamos agora, eu, Beth, toda essa diretoria, a diretoria anterior trouxe a revista Mamulengo, né, de forma online, né, que vamos ter aqui o lançamento da próxima revista ainda, acredito que esse mês ou no começo do outro mês. Mas o primeiro passo que nós fizemos, e eu digo aqui para todos, foi que a gente já se inscreveu num edital, conseguimos se inscrever num edital. Que é que nós fizemos? Nós pedimos ajuda a uma outra instituição, ela nos emprestou, ela é nosso guarda-chuva, ela escreveu o projeto para a BTB. E se passar, né, passando esse projeto com essa instituição, ela nos serve, ela vai possibilitar que a BTB faça um encontro nacional, que será chamado Simpósio de Fortalecimento do Teatro de Bonecos. Dentro do projeto está colocado também a questão de a gente criar um prêmio nacional para o Teatro de Bonecos, dentro desse edital. E o que mais me lembra aí, Beth? Além do prêmio, teria o que mais? Acho importante pontuar assim, a BTB está com uma produtora. Então, já que o nosso CNPJ está comprometido por uma babaquice que nem cabe a gente colocar aqui, mas está comprometido, a gente contratou uma produtora que vai fazer a produção dessa ideia do Andreison. Então, são ideias regionais, levando oficinas para todos os 4 cantos, ou 5, ou 6, porque o Brasil ele é um pouco assim, mas dá uma circulada, né? Fazer cruzamento, sul, nordeste, centro-oeste, não sei o quê. Oi. Porque a gente, estudando um pouco sobre a BTB, a gente sabe que a BTB ela veio com essa necessidade de formação do teatro de bonecos no Brasil. Ela tem a sua base, né, histórica a partir dessas formações. Então nós pensamos em fazer uma caravana de formação para novos brincantes do teatro de boneco. A caravana da BTB 50 anos. Né? E, como todo mundo tem me cobrado, todos têm me cobrado, o que é que eu ganho sendo associado? Nós estamos preparando também, não só porque é associado, mas porque ama o teatro de boneco, um brinde em comemoração aos 50 anos que a gente vai mandar para cada associado. E também a carteirinha. A carteirinha nacional. A carteirinha nacional que a gente vai produzir. Por incrível que pareça, estamos no contactless, mas a nossa carteirinha vai ser a moda antiga, porque nós somos bonequeiros. Mas, voltando, Perré, formação ABTB, né? Formação do bonequeiro, por causa da ABTB, por conta da... É verdade ou é lenda? Não, é verdade. Eu mesmo fiz vários cursos, né? Eu cresci dentro dos festivais. E eram escolas, né, os festivais. Eu mesmo Canela também foi... Bom, assistir os espetáculos já era, né, uma escola. Mas fazer as oficinas, em Petrópolis, eu lembro de ter feito algumas oficinas. Eu me lembro da oficina de bonecos gigantes com a Raquel Ribas. Marcos e Raquel Ribas, dos contadores de história do Rio de Janeiro, né? A maravilhosa Raquel, né? Uma artista plástica fantástica. E eu aprendendo com ela aqui a fazer aqueles bonecões loucos dela. Então, assim, aprendi, né, com os javaneses, né? Depois fui para Charleville, né, por conta da BTB mesmo, desse contato da BTB, para fazer bunraku, né, para fazer o teatro tradicional japonês, depois o Felipe Jonti, que é aquele teatro mais contemporâneo. E como é que eu conseguiria chegar aí, se não fosse pela BTB? E na presidência da BTB, eu coloquei muita gente para circular. Com as cartas da BTB, a gente conquistou bolsas para Espanha, Cuba, França, né? A própria Carol, que está aí, que é a nossa tesoureira, Carol foi para Charleville, ficou lá um tempo. Marcelo foi para Cuba, entendeu? Eu fui para Espanha. Então, assim, eu fui para Espanha, Perré, você foi para Espanha? A escola da Unima, escola de verão da Unima, fabuloso. 15 dias lá, tudo por conta. Por conta desse movimento, tocando as pessoas de o que eu vou ganhar, meu filho, o que você vai ganhar? Olha aí a turma toda que está aí.
Álvaro Apocalipse, Giramundo, Sobrevento, a galera toda que tá aí, top, aí, por aí, todos começaram na BTB. E foi através da BTB que eles ganharam o mundo, tá? E é muito legal que as pessoas não abandonem o barco da BTB, porque ela foi a mamãe, entendeu? Agora é hora de cuidar dela, né? Não é só ir lá, curtir, ganhar a bolsa e não sei o quê, mas voltar e trabalhar por ela. Uma ação política mesmo, não é? Qual associação no mundo, como, falando em Unima também, que nós somos Unima, né? Nós não somos só a BTB Brasil, nós somos Unima, nós somos um movimento internacional que atravessou a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Unidos, enfrentando ditaduras e essas coisas todas terríveis que a gente passou, com o movimento vivo. Cara, quando eu peguei a BTV e ela estava num estado caótico de abandono e de desesperança, né? Não vale a pena, não sei o quê. A gente voltou a fazer os encontros nacionais de teatro de boneco, que eram os Abraço Boneco Brasil. Nós fizemos 4 Abraço Boneco Brasil. Até vou pegar um boneco, peraí, que eu vou mostrar para você. Enquanto o Perré pega esse boneco aí, deixa eu só complementar aqui o que ele estava falando. No Brasil não existe escola de teatro de bonecos, não é? E a formação de um bonequeiro no Brasil é uma coisa empírica. O bonequeiro vai se formando à medida que ele vai encontrando com o outro, né? Vai conversando. E a BTB, ela conseguiu, durante esse período dela de existência, né, fazer com que ela foi a verdadeira escola que existiu de bonecos no Brasil, porque os festivais da BTB, essas oficinas que o Perré fala, eu também participei de várias oficinas, devo muito isso à formação com Ilo Krugli, sabe? Assim, gente maravilhosa. E os festivais, gente, os encontros que a gente assistia espetáculo, e depois dos espetáculos, como o Nini falou na outra vez, né? A gente ia conversar, essa conversa durava a noite inteira. De manhã o pessoal estava vindo tomar café e a gente tinha, né, aquela coisa da mostra paralela ali que acontecia. Cada um levava o que estava produzindo, as curiosidades, e ali a gente ia trocando ideia, dali surgia tanta coisa. Você voltava para casa com um turbilhão de ideias. Eu mesmo, o Circo Tupiniquim, em 1985, foi criado a partir de um festival que a gente teve em Curitiba, festival internacional que eu fui na época no grupo Folguedo, com a Paixão de Cristo. E lá eu fiquei fazendo uma oficina com o pessoal do Giramundo, com o Álvaro, que fiz uma amizade espetacular com o Álvaro, né? A gente passou 15 dias ali no porão do Teatro Guaíra, frio danado e tal, mas aquele encontro para mim foi fabuloso, porque tinha gente do mundo inteiro, tinha gente da Rússia, tinha gente dos Estados Unidos, gente do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, sabe? Eu aprendi tanto, aprendi boneco, porque eu fiz oficina, vi espetáculo, mas aprendi também naquela convivência, uma coisa que me veio até hoje, que fez com que eu aprendesse também a viver do meu trabalho. Foi aprender a produzir, porque aí eu conversei muito com os produtores, sabe? Isso não se paga, gente. Isso não se paga, sabe? Isso não se paga nunca. Então, assim, hoje em dia eu acho que a pergunta não é o que é que eu ganho em me associar com a BTB, é o que é que eu posso fazer para essa entidade, como o Perré está dizendo, sabe? Poxa, nós que participamos disso tudo, agora estamos na hora de acolher a BTB e cuidar e acarinhar ela e botar ela para ter a sua vida para frente daqui, né, com muito mais, como é que se diz, muito mais carinho, muito mais afeto, tá entendendo? E para as pessoas que estão chegando, tem esse mundo todo, tudo isso aí, muito mais, sabe? Pronto, era só um parte quando tu foi buscar o boneco. Não, que eu queria trazer de novo o Abraçonildo, que era o ícone, né, dos encontros. Abraçonildo. Ah, pessoal, abraço o Boneco Brasil! Eita! Esse cara aqui fez uma festa. A gente fez 4 encontros, Andrés, com um CNPJ complicado, como era a BTB, a gente fez com a Associação Paranaense de Teatro de Bonecos, dando suporte legal. Daí a gente fez convênio com a Funarte, e depois fizemos o convênio com a Prefeitura de Curitiba, e depois com a Prefeitura de Maringá,
E foi assim que a gente fez os 4 abraços, e com São José dos Pinhais também, que foi o primeiro abraço lá em São José dos Pinhais. E foi daí também que surgiu todo o IFAM começou a frequentar a BTB e a entender a importância e a apoiar, então, o registro do Mamulengo como patrimônio. Foi aí, né? Nesses encontros que ela viu que havia uma força, havia uma organização, e o IFAM acreditou que realmente nós podíamos tocar para frente o processo. E conseguimos, né? Hoje ele está tombado, está no livro das formas e expressões do Brasil, e agora vai para ser ícone internacional, só falta isso, né? Ser tombado pela Unesco. Então agora é uma tarefa legal para essa diretoria também, esse contato com o IFAM e Unesco. Que na época, até a Unesco já tinha essa prerrogativa de a gente solicitar. Mas como a gente ainda não estava pronto ainda, a gente não tinha o registro nacional, aí o próprio IFAM falou, não, vamos segurar um pouco. Vamos registrar aqui e depois vamos solicitar aí o patrimônio mundial. Que eu acho que a gente está nesse caminho agora, né? Agora, Andrei, vamos fazer os encontros nacionais presenciais. Isso que você está fazendo aí, os seminários, isso é um ponto de partida muito legal. Voltar a gente a se encontrar, né? Eu dou uma força, a PRPB Paraná está impecável, a associação, totalmente legalizada, fazendo a 4ª Mostra Paraná de Teatro de Bonecos, que começa agora no final de agosto. Está vivíssima, cheia de gente interessada, gente nova chegando. Então, assim, pode contar com a PRTB, falar com o INEC, falar com o Elcio, e acho que rola essa parceria, sabe, aqui, esse apoio, com certeza. Tá? Vamos em frente. Vamos em frente, vamos abraçar o boneco, Brasil. Bem, eu queria então falar, já que nós falamos aí desses festivais, e desses festivais que estão acontecendo, dos festivais que aconteceram, desse contexto que o Almar colocou também, né? Então, hoje, a gente tem alguns festivais de teatro que estão acontecendo e que temos um festival de teatro que vai acontecer agora em agosto aqui, que é o Festival Mestre Pedro Boca Rica, Festival Internacional Mestre Pedro Boca Rica, que vai ser na cidade de Ocara e que homenageia o Mestre Pedro Boca Rica, e é um festival de teatro de bonecos. É resistência, né? É resistir a tudo isso aí que o Mar colocou. Aqui onde eu estou, na cidade de Guaramiranga, vamos ter um festival nordestino de teatro que teve aí selecionado o Mamulengo de Cheiroso, que vai abrir o festival na sua 20ª edição, se eu não me engano, 20ª edição do Festival de Guaramiranga. Quem vai abrir é o Mamulengo de Cheiroso, de Sergipe. Então, eu estava até comentando que estava muito feliz por isso, porque é um festival que por algum tempo não aceitava teatro de boneco. E agora, né, tem a sua abertura com um teatro de bonecos popular, que é aí, Mamulengo de Cheiroso. Mas eu acho que essa construção, Perré, ela tem que ser feita realmente por todos nós. Essa questão, para mim, presidente é só uma figura. Ele não resolve nada sozinho. Ele precisa estar todo mundo junto. Ele é só uma figura, é só para estar numa mesa, para falar alguma coisa, né? Eu não resolvo nada só. Essa construção, ela tem que ser coletiva, ela tem que ser de cada bonequeiro que está aí, cada pessoa que ama o teatro de boneco, como a Beth fala. Isso aí, querido. Que lindo. Queria só dar um toquinho, por exemplo, uma ação interessante, Andrés, de a gente tocar junto ao IFAM, né? Lógico, depois das eleições, com as ações de salvaguarda do Mamulengo, entendeu? Uhum. E fazer isso circular pelo Brasil todo, não só pelo Nordeste, né? O Sul precisa saber que o Mamulengo é patrimônio brasileiro. Tem vários IFAMs aqui no Sul, tem IFAM de Curitiba, do Paraná, que é uma maravilha, uma casa linda, antiga, dá para fazer uma exposição,
sei lá, eu acho que as ações de salvaguarda do A gente, ambiente... você falando isso, desculpe te interromper, você falando isso já me dá a ideia de convidar os representantes dos IFAMs para esse encontro nacional, para estar junto com os bonequeiros. Bem legal essa ideia, Andrés. Chamar, eles vão. O DPI, né, que é o Departamento de Patrimônio Imaterial em Brasília, é gente muito boa, cara. Só tem gente legal ali. Só chegar neles ali. A Cláudia Vasque, não, acho que não está mais lá, né? A Cláudia era a nossa Isso, anja, né? do João, Ali do dentro Crespo, do Jorge fundo. Crespo. É, Cláudia e Jorge Crespo, mas a Cláudia Vasque é uma técnica maravilhosa, né? De dentro abriu as portas. Então é pegar o IFAM. IFAM é um parceirão, cara. A gente tem que segurar ele. Depois das eleições, né? Então, aí a gente volta ao que o Omar falava, né? Que a gente tem que, enquanto grupo, também ajudar e estar presente nos lugares para as pessoas novamente compreenderem, porque de alguma maneira a gente esqueceu as redes, a pandemia, todo esse recolhimento nos causou algum dano e a gente precisa relembrar a nós mesmos e aos colegas que é necessário que quem esteja lá nos representando também tenha esta compreensão da importância da cultura num país, seja qual aspecto da cultura estamos falando nesse ponto, é gastronomia, é teatro, é cênicas, né? Não importa. Então vamos lá, depois das eleições eu imagino que a gente terá um alívio para poder chegar nesses institutos. Fala, André, isso. Até porque os o IFAM hoje está extremamente sucateado, né? Diz que esse presidente aí do IFAM, o botaram lá, ele é um pastor que diz que boneca é coisa do demônio, né? Então como é que pode? Aí lascou, né? Porque aqui nós tivemos uma experiência com alguns bonequeiros populares, alguns mestres aqui, que deixaram de brincar porque eles foram participar de algumas religiões aí, em que as pessoas, os pastores lá, diziam que o boneco era coisa do demônio. Eles pegaram, você tem uma ideia, eles tocaram fogo nos bonecos, tá entendendo? Para poder participar dessa religião. Quando não tem nada a ver isso, pelo amor de Deus. Aí nós vamos deixar uma situação dessa acontecer? Quer dizer, não pode. E a gente só vai ter força para fazer isso num outro tipo de governo, um governo que tenha um outro olhar para a cultura, não é? E eu acredito muito que a gente pode ter agora, a gente está descendo até o fundo do poço e a gente pode sair desse mergulho muito fortalecido e precisamos sair junto, porque se a gente sai junto, sai organizado, sai com força, a gente sai com muitas ideias, porque se a gente está junto, a ideia de um complementa a de outro, né? Isso que o Perré está falando, eu acho importantíssimo, sabe? O Teatro Popular do Nordeste virou patrimônio imaterial, e é preciso que o Brasil todo saiba que virou patrimônio imaterial e conheça esse teatro também, que é um teatro genuinamente do Brasil, né? Que foi criado aqui, que existe uma semelhança com alguns teatros populares do mundo, né? Em cada país tem seu estilo popular de boneco, e o nosso aqui, né, que é fantástico, fabuloso, sabe? Isso tem que circular para o Brasil todo, e a gente só vai poder fazer isso se a gente realmente tiver um governo que tem um outro olhar para a cultura, não esse daí que está querendo acabar com a cultura e matar os artistas, tudinho. Matar mesmo, literalmente, de fome, de tudo. Uma coisa antes que eu me esqueça que é importante a gente falar nesse movimento da gente retomar forças e somar, nós estamos dentro da ABTB reorganizando as comissões. Eu não sei se todos aqui que estão nos assistindo sabem, mas dentro da ABTB existem grupos de estudo de boneco terapia, boneco educação, boneco pesquisa, boneco na prática, a própria comunicação da BTB, né? Quem é que posta no Instagram, quem é que manda e-mail, isso é feito por pessoas coletivamente na boa vontade. Então, se alguém que está assistindo tem interesse, quer ajudar, quer participar de alguma dessas comissões para somar, inclusive de planejamento de ações, Perré, Omar aqui agora intimados, eu acho que seria bacana e nós estamos precisando de braços, sim. E quanto mais pelo Brasil a gente estiver, melhor ainda, né? Só isso que eu me lembrei.
Vamos Pausa tocar, para a vamos tocar meditação. juntos. Estamos juntos aqui, né? Sempre. A Associação Paranaense está muito viva, muito ativa, sabe? Então, tem uma galera ali que a gente pode contar, sabe? De chamar, venham junto, a BTB está precisando. Galera, vem, tranquilamente. Fazer esses seminários aí, Andrés, aprovar isso mesmo, que legal, hein? Tomara que essa produtora aí realmente consiga, sabe, cara? É edital aí do Ceará ou é nacional? Nacional, né? Um edital nacional da Vale, e a gente mandou. E a gente vai estar. O resultado é para sair em novembro. Nós estamos aguardando, torcendo para que tudo dê certo. E mesmo que não dê, mesmo que ele não seja aprovado, a gente vai atrás de outros editais, estamos correndo atrás. Eu acho que a gente não pode parar, né? A revista Mamulengo está aí para provar que não parou, como você disse, Perré. A associação de 50 anos. A associação está completando 50 anos de existência, 50 anos de história, 50 anos de luta, 50 anos de teatro de bonecos, né? Tudo que o Almar já colocou aí historicamente, tudo que o Perré também já colocou aqui, foi uma construção de pessoas que vieram da gente, né? Eu me lembro aqui de Fernando Augusto Gonçalves, que também foi presidente da BTB, que partiu agora, mas que traz toda essa história. E eu vou deixar o Perré aí mostrar um pouco aí e explicar pra gente que imagem é essa. Rapaz, isso aqui é um dos primeiros. Essa imagem aqui é do Miguel Relâmpago. Miguel Relâmpago. Eram os irmãos Relâmpago que tinha no Rio Grande do Norte. Isso aqui é a imagem do primeiro festival, quer ver? Primeiro encontro de mamulengos. Olha só. Primeiro encontro de mamulengos no Rio Grande do Norte, Natal. Aqui está registrado nessa revista aqui, que é a número 6. Mamulengo 6. É uma graça, né? Isso aqui, né, cara? Olha só isso aqui. Tá tudo. Mulher, essa é histórica, né, cara? Essa é histórica. E para quem não sabe, no site da BTB, a BTB Cube, Centro Nima Brasil, elas estão lá todas disponíveis até para download, gente. Isso aí é a história viva do boneco, um resgate, que essa diretoria que o Perré tá aí, está disponível para todo mundo, gente. Entra lá. Eu tô vendo aqui, maravilhoso, ó, feito na UDESC, lá em Santa Catarina, com a coordenação do NIME, todas elas digitalizadas. Pô, cara, isso é barato. É isso que a gente tem que fazer. Fazer um museu virtual também nas outras coisas da BTB. Tem muita coisa aí, muito documento para fazer isso. Estou vendo aqui que o Augusto do Mamulengo Cheiroso está dizendo que está à disposição, né? Vamos aproveitar essa disposição dele, né? De todo mundo. Que é o que a gente precisa agora, de muita disposição. Isso, da gente... colocar os mamulengos, né? Fala. Colocar os mamulengueiros na parada, né? O filho do... lá do Rio Grande do Norte, do Chico Daniel, como é que é o nome dele? O filho Josivan? dele, que atua. Não. Josivan. Tem o Josivan. Tem outro também. Tem vários. Bibiu, não? Então, pode ser Bibiu. Josivan, não sei como tá. Josivan, Josivan, pois é, essa turma, eles procuram a gente quando tem festival. Pô, quero ir, quero levar. Mas é legal eles se envolverem também numa ação de salvaguarda, por exemplo, no seu estado. Eles também se organizarem ali e pedirem, né? Isso tem uma força muito grande no IFAM também, né? Eu acho que a gente devia captar eles. Vem cá, cara, não é só apresentar espetáculo, vamos lá, vamos batalhar por uma política pública em que vocês consigam, né, cachês dignos nos municípios. Tem coisa aberta para fazer, Andrés. Deixa a carroça aí, cara. Tem coisa aberta para a gente fazer, né? É muita coisa, eu acho que a gente consegue, se a gente tiver realmente nessa corrente aí que a Beth fala, que você fala, Perré, que o Almar está colocando, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê que esses festivais estão acontecendo e que
estão trazendo dentro desses festivais os mestres da nossa cultura, esses mestres. Eu me lembrei agora de uma frase do mestre Tony de Pombos, né? Lá de Pernambuco, que está aqui com a gente, em que ele fala que, quando eu perguntava a ele, numa live, como é que ele via a retomada do teatro de boneco pós-pandemia. E ele me disse assim, eu vejo como a árvore do mulungu, que está lá no meio da serra, lá no meio, lá, parece que está morta, mas vem a chuva e ela floresce, e ela renasce, e as folhas caem no chão, as sementes caem no chão e nasce o mulungu novamente. É assim que ele via e é assim que eu acredito. Muito bela imagem. Ó, e tá entrando aí também o Francinaldo, ó. Francinaldo aí, que é do Rio Grande do Norte, né? É ele ou o Francinaldo do Rio Grande do Norte? Suado Mamulengo, né? Caçoado Mamulengo. Caçoado Mamulengo, pois é. O pessoal faz um trabalho importante ali no Rio Grande do Norte, tem muito boneco popular lá, muito mestre. Eles são mestres também, né? E lá no Rio Grande do Norte tem a Associação Potiguar, que foi fundada num dos encontros lá do Mamulengo, no encontro de registro lá dos Mamulengos. E daí tinha lá os bonequeiros do Rio Grande do Norte, estava a Graça, né? A Graça estava lá também. E daí ela peitou a ideia, vamos fazer uma associação, e nasceu a Associação Potiguar ali dentro desse encontro. E tá aí, né? Tá aí, já aprovaram editais, né? Se não me engano, uns 2 ou 3 editais lá no Rio Grande do Norte. Beleza. E tem a Tebeng, né? De Minas. Nossa, tem que falar da Tebeng, né, gente? Faz parte da história da BTB. Conceição Rosier. Essa mineirinha não é fácil. Ela conduziu a Tebeng de uma maneira maravilhosa. Nossa, eles aprovaram vários editais ali. Ela cresceu, o movimento mineiro cresceu muito, se consolidou, a Tebeng. Oh, Conceição, não sei se você está por aí, mas você merece uma estátua. Uma estátua de boneco, né? Movimento. E ela continua na diretoria, ela é nossa secretária, está com a gente aqui. Ela está viajando, na verdade, né? Ela disse que ia estar... mandou um abraço, deixou o recado, disse, manda um abraço, mas eu tô viajando, tá de férias, então, mas tá com a gente aqui, em espírito aqui, em força, em garra, né? A Conceição, ela é uma peça muito importante, né? Ela tem, mas nós vamos construindo isso juntos, né? A gente vai construindo isso juntos, é uma união desses bonequeiros. A Cloriz entrou aí. Cloriz, um abraço. Cloriz, quanto tempo, Cloriz? Oh, mulher bonita! Essa do... Cloriz é a história, né? Tá aí a história em pessoa. História viva. Da BTB. Ela e seus marionetes lá, ela com o Cláudio, né? Cláudio Ferreira. Nossa, lindo. Um dos fundadores ali da BTB. Uma graça de pessoa. Valeu, obrigado pela história. Por isso que estamos aqui, né? Porque elas começaram lá, ela é uma galera, né? Lá em 73, essa associação que a gente está discutindo hoje foi fundada. Muitos aqui já eram, muitos não eram ainda. E a BTB estava lá. Eu não tinha nem nascido, eu nasci em 74, né? Bebezão. Tu é o bebê da turma. Eu era bebê, eu era pequena. Não, já caminhava e corria por aí, mas não era bonequeira, certamente. Queridos, eu vou dar minha última fala antes da gente se despedir. Primeiro, agradecendo vocês por terem aceito o convite, de estarem aqui relembrando e reforçando a importância do nosso movimento, de estarmos juntos. Reforçar os que não se associaram, que ainda dá tempo, esse é o mês, o nosso prazo para encerramento da lista dos bonequeiros associados em dia. Isso vai para o mundo inteiro, ou seja, essa lista vai para a Unima, para essas facilidades que Omar e Perré acabaram de falar, e todos nós que somos bonequeiros sabemos, e quem é novo vá se informar, porque sim, é bacana. Então esse é o mês que a gente tem para estar em dia. Importante dizer, Beth, importante dizer que a gente, na diretoria, a gente fez uma forma
que dividir em 2 parcelas a anuidade para facilitar mais para os associados, porque a gente sabia que a gente vem desse momento parado que nós estávamos, então a gente por esse motivo tem que entrar lá no site da BTB, lá preencher a ficha, né, e escolher a forma de pagamento, pode ser em 2 vezes, pode ser de uma vez, né, e se associar e vir com a gente continuar construindo essa história que está completando 50 anos de existência. Isso aí, eu tô vendo aqui, Perré clandestino. Cloris te entregando, Perré. Ela diz que tu faz parte do clã Destino? Como assim? Agora ficamos curiosos. Conta que treta é essa? Que festa foi essa? Cara, a Cloris, como eu te falei, a Cloris era amiga da minha mãe, né? Eu vim através dali, dessa amizade das duas. Na verdade, o clã era ali, né? Era a Cloris e aquela Dona Tereza, aquela turma dela ali. Né, Cloris? Você que é clandestina. Porque em outros festivais tinha os capa preta, né? Que o Bira tava contando, que ele sentava ele, na Maria Amaral, que eram os capa preta que estavam chegando. Tem muita história, a gente tem que fazer um documentário também sobre esses bastidores e retomar. Assim. Magda Modesto, né? A gente tem que colocar ela nessa história também. A pesquisadora, né? A louca pelos bonecos. A casa dela, vocês foram na casa dela em Ipanema uma vez? Cara, ela tinha caixas e caixas, a casa dela era um museu, assim. Com as caixas fechadas, essa caixa do que abria, tinha lá um acervo. Isso aqui, um acervo. Uma coisa incrível. Aliás, esses bonecos da Magda tinham que estar num museu. Um museu de arte popular, entendeu? Que ela, né, arrebanhou esse material pela vida dela, né, de pesquisadora, viajando, comprando, né, criando um acervo precioso que precisava ser disponibilizado de alguma forma, né, de a gente sensibilizar ali a família para que isso fosse para um lugar legal, sabe? Precisa, cara, porque é muita coisa boa que tem lá. Mas a Magda tem que registrar ela, Humberto Braga. Bem, a Cloris está entregando aqui, onde foi o clandestino aqui. Ele disse que foi dentro do ônibus para Recife. Você foi clandestino no ônibus para Recife. Porque eu não era bonequeiro, né? Aí eu fui ali meio escondidinho ali, né? Entrei na jogada. Aliás, não foi só eu, não, tinha mais uns 2 aí. Valeu, Cloris. Obrigado por ter liberado para o clandestino. Ilmar, a gente fala, né, de boneco e você é uma referência no Teatro de Bonecos também, aqui no Brasil, forte, pelo teu trabalho, não só no circo, mas também na TV, é importante a gente registrar isso. Acho que todo mundo que trabalha com boneco, com animação em vídeo, bebe na fonte, que é você aqui, né? E vários outros colegas. Eu vi uns trabalhos do Bira no YouTube, dos gêmeos, que eu não acreditei, aqui na TVE, TV Educativa. Mas, enfim, antes que a gente termine de novo, divide um pouco conosco dessa tua experiência. Como foi isso? Como foi esse capítulo aí na tua vida? Rápido, para quem que tá aqui, que eu sei que não sabe, não conhece essa história linda. Não. Todos nós sabemos que o boneco ele tem um poder de comunicação muito grande, não é? Então ele facilmente ele se chegou ao meio publicitário, né? Os publicitários descobriram que isso era uma máquina de vender, de fazer propaganda, né? O boneco é incrível, né? Não só para criança. Eu vou até dizer para vocês que depois que a gente começou na televisão com as garras, porque a gente fez um programa infantil também. Mas as garras nos projetou para um mundo do teatro de boneco para adulto que, antes das garras, a gente fazia muito espetáculo, mais espetáculo infantil e alguns espetáculos para adulto também, não é? Mamulenga, essas coisas. Mas depois das garras, a gente quase a maior parte, 90% do nosso trabalho virou para adulto, em shows, essas coisas todas, sabe? Aí a gente se aproximou muito por conta de campanhas eleitorais, publicidade, aí chegou
o convite para a televisão e o programa estourou, fez muito sucesso, porque ele ia pelo satélite para o Brasil todo, né? E tem cearense no mundo inteiro, né? Vocês sabem disso, né? Então a gente se espalhou rápido essa coisa, né? É isso. Como outros grupos também no Brasil têm trabalhado com a imagem, com a TV, né? O boneco ele se dá muito bem com a TV, né? Não é só no teatro, não. Tem grandes mestres aí, pessoal, fazendo, né? Pode falar, Pedro. Lembrar e talvez a gente procurar em algum registro da TVE no Rio, quem é do Rio, porque tiveram programas de teatro de bonecos que eram feitos pelo Manuel Kobachuki, Cauê, eu assisti. E Jorge Crespo. Esse trio produziu vários programas, cara, na TVE no Rio. Eu mesmo não assisti, que eu estava no movimento na época. Mas vale a pena pesquisar, viu? Porque tem coisas interessantíssimas. Tem um apanhado muito grande. E uma coisa, Perré, que você falou aí, essa coisa do acervo, né? É uma preocupação nossa aqui também com a questão dos mestres do teatro de boneco popular. Porque o que está acontecendo é que esses mestres eles estão indo embora pela velhice, pela falta de estrutura que eles não têm, né? E cada mestre desse que parte, né, leva consigo um conhecimento fantástico que eles não deixam, né? Porque a maior parte nem sabe escrever, nem é alfabetizado, e também não tiveram oportunidades de deixar esse legado aí para que continuasse após a vida deles aqui, né? E a gente tem tido uma preocupação assim, o acervo, eles têm deixado os bonecos, sabe? Os bonecos têm ficado aí na mão de pessoas às vezes que não entendem o que é aquilo, sabe? Os filhos e a esposa às vezes não estavam envolvidos com a arte, com a cultura, então eles nem têm a dimensão do que é aquilo. A gente já tem tido conversas aqui com a Secretaria de Cultura para ver se cria um espaço, um museu, não um museu estático, mas que fosse até dinâmico, onde a gente pudesse ter lá esses bonecos preservados e também não só os bonecos, mas uma parte dessa que fosse uma coisa interativa, sabe? Que as pessoas que ao visitarem pudessem interagir com isso e entender melhor o que é essa arte e preservar esse legado que esses mestres estão levando, estão indo embora e estão levando com eles porque não tem aonde deixar, sabe? Eu acho que isso não é só um problema aqui do Ceará, eu acho que isso é no Nordeste inteiro, eu acho que é assim, pelo menos onde eu conheço e também no resto do país, né? Quantos grupos que têm acervos maravilhosos, coisas bacanas, que às vezes, quando aquelas lideranças do grupo vão envelhecendo, eles, né, ficam preocupados, e como é que vai dar com... Eu me lembro de uma conversa em 2002, no ECUM, lá em Minas Gerais, com o Álvaro, né, que eu fui para lá e também fiquei lá fazendo uma oficina com ele, e a gente ficava, depois da oficina, a gente subia lá para o sótão lá do Giramundo e ficava conversando. E o Álvaro já naquele momento, muito preocupado, que ele já tinha sofrido um infarto, e ele dizia assim, olha, eu sei que eu não tenho muito tempo por aqui, e o meu medo é o que vai acontecer com o Giramundo, porque a gente saiu, ele tinha também há um pouco tempo saído da universidade, né, que dava um suporte muito grande, deu sempre um suporte muito grande ao grupo, e estavam caminhando com suas pernas, né? E ele dizia assim, eu tenho medo que quando eu me vá, e esse é o medo de todo diretor de grupo, ele pensa assim, rapaz, depois de mim não vai vir ninguém mais, né? Aí ele fica preocupado, ele diz assim, se esses meninos vão continuar, e tá aí, os meninos estão continuando, estão fazendo muito bem, né? Estão dando conta do recado, eu acho que ele tá lá em cima, morto e feliz, dizendo assim, eu não pensei que eles iam dar conta. Completou 50 anos, né, Omar? Pois é. Em 2000, essa conversa eu tive com o Álvaro, acho que é 2000 ou 2002, foi no ECUM que aconteceu lá, acho que foi 2000, ano 2000 foi. Então, assim, sabe, Giramundo, outros grupos, sabe, todo esse acervo que a gente tem do Teatro de Bonecos, né, realmente eu concordo com o Perré, a gente precisa ter uma forma de canalizar isso, sabe, de diversas formas, para cada caso um caso. Esse dos bonecos, dos mestres dos bonecos populares, esse dos documentários, dos arquivos que existem aí perdidos pelas TVs Cultura, por outras TVs,
ou em publicitárias que fizeram trabalho com bonecos, sabe? Tudo isso hoje a gente tem condição, com essa tecnologia que a gente tem em mãos, a gente tem condição de juntar esse negócio, sabe? E tornar uma coisa que tenha acesso para as outras pessoas que não puderam participar, não foram dessa época, ver, né, e se inspirar, né? Além da história que é isso, também é uma coisa viva para o hoje também, para que as pessoas que estão fazendo teatro hoje vejam e se inspirem nesses artistas, nesses trabalhos que estão por aí. É importante isso, muito importante. Essa comissão aí não existe uma comissão, né, na BTB que trabalha exatamente essa questão. Tem muito trabalho aí para fazer, tem muito material para catalogar e muita coisa bacana, viu? Bem, bom, gente, eu sei que ele tá chegando vou aproveitar para me despedir aqui, Andrei, agradecer não, peraí, a vocês, agradecer agora não. esse convite. E quero dizer que podem, assim como o Perret está falando aí, pode contar comigo também no que precisar. O Andreison sabe disso, que aqui no Ceará a gente sempre teve à disposição no que é possível ser feito, sabe? O que a gente puder estar contribuindo, a gente está aqui, é para isso mesmo. Sempre de mãos erguidas, botando boneco. Bem, olha, a gente está se despedindo, a gente já está com 1h15, a gente vai começar aqui a se despedir de todo mundo que está assistindo a gente, mas deixar um abraço aí pro Nini, que entrou, professor Nini, né? O Beto Dornelles também, do Mamacusa. Não sei se vocês conhecem o Mamacusa, mas segue lá a página do Mamacusa aí no Instagram, que é com bonecos, cara. Os caras fazem um trabalho com bonecos de uma forma, né, assim, de reverência. Os caras têm um trabalho muito bom. Procura aí, segue aí o Mamacusa, que vocês vão ver o trabalho do Beto Dornelles, né? E dizer que hoje, pra mim, pra Beth, a gente tá muito feliz de estar aqui hoje, poder estar conversando com o Perret, conversando com o Omar, e trazendo essa memória da ABTB e abrindo aí, né, abrimos semana passada essa comemoração dos 50 anos a partir dessas lives que a gente está fazendo e que a gente vai continuar chamando mais gente aqui para falar sobre essa memória, tá? Então é isso aí. Não esquece de seguir aí a página do Mamacusa, segue, pessoal. O negócio é muito bom, muito bom. Eu sou fã. Beto, sou teu fã, cara. Perret, querido, suas últimas colocações. Então, eu quero só terminar dizendo que a gente está sempre começando, né? E isso é bem legal, né? Então, a gente não deve ficar com aquela raiva ou com aquele saudosismo, mas a gente deve com certeza retomar coisas muito importantes. Por exemplo, o trabalho com a dramaturgia do teatro de bonecos no Brasil. Isso, importantíssimo. Né? Os grupos, né, dos estados terem contato com seus dramaturgos e daí montar espetáculos de teatro de bonecos, né? João Siqueira tem um trabalho muito legal, né, de escrever para teatro de bonecos, que, né, a gente já esqueceu. Manuel Kobachuk tem textos interessantes, Marilda Kobachuk, Maria Luísa Lacerda, tem uma galera, Ilo, né, essa dramaturgia voltar para a cena, né, porque isso dá um suporte, dá uma base de qualidade para essas novas gerações também que estão chegando, poderem conhecer esse suporte, né, da dramaturgia do boneco. Eu queria só me despedir, agradecer e dizer que vamos continuar. Vamos junto. Não é, Abraçonildo? Sim, claro. Vamos junto e sempre. Abraço, boneco. Brasil. Valeu. Obrigado. Deixar um abraço aí para todos vocês, para Maria Oliveira que chegou aí, pro Eliese, todo mundo que acompanhou aqui a live, e dizer que a gente volta na próxima semana, né? E a gente vai continuando. Um abração Perret, abração Omar, abração Beth, boa noite para vocês, né? Vamos em frente. Valeu, pessoal, tchau. Tchau, garotada.